Entre dois dos estados mais populosos e urbanizados do Brasil, existe um incrível e remoto pedaço de Mata Atlântica ainda preservado. O Parque Nacional da Serra da Bocaina é daqueles lugares que te marcam não apenas pela beleza de suas cachoeiras escondidas e pelo seu abundante verde, mas também por te fazer perceber o valor de coisas simples que o dia a dia te faz esquecer. E para viver uma verdadeira imersão nos lugares mais isolados do parque, percorremos durante 3 dias a histórica Trilha do Ouro. Em uma travessia de mais de 44 km, vocês vão acompanhar uma jornada onde cada passo é singular. A trajetória revela muito mais do que paisagens, revela histórias, pensamentos e um modo de vida que ainda resiste em um dos cantos mais isolados do sudeste do país. Esse é um Brasil que poucos conhecem, onde não há estradas asfaltadas, sinal de celular e que a água que mata a sede nasce no meio da mata. Então bora começar esse documentário logo, porque temos muito chão pela frente. A Trilha do Ouro é uma das mais fascinantes travessias que você pode fazer aqui no Brasil, e geralmente ela é feita saindo de São José do Barreiro em São Paulo e termina em Angra dos Reis no Rio de Janeiro. Fizemos esse rolê em parceria com a Bocaina Experience, que é um receptivo local avaliado com nota máxima tanto no Google Maps quanto no TripAdvisor. E para explicar melhor a logística para vocês, a gente vai contar com a ajuda de um dos guias que foram com a gente. Bom dia, galera, agora é oficialmente começando esse vídeo e hoje uma aventura diferente. Já começamos o vídeo aqui de um jeito diferente, em cima de um Fusca, e hoje a gente vai mostrar a Trilha do Ouro, nossa primeira travessia em Mata Atlântica, e a gente está aqui com o Lucas da Bocaina Experience, que é a agência que vai nos guiar nessa aventura. E Lucas, queria um panorama geral assim do que a gente vai encontrar aqui nos próximos dias. Hoje a gente está aqui no dia 0, né? Amanhã de manhã a gente começa aqui a trilha e queria que tu contasse um pouquinho de como que vai ser, o que a gente precisa se preparar, enfim. Na Bocaina Experience a gente tem uma maneira muito específica de fazer a trilha. A gente não abre mão de fazer do modelo clássico 3 dias e 2 noites, porque a ideia é fazer uma imersão sem pressa, aproveitando o máximo possível da natureza, da história, sem ser correria. Então a gente não faz em 2 dias e 1 noite, só 3 dias e 2 noites. E começa bem cedo, na sexta-feira. Logo tem que chegar na quinta, no dia anterior, que é o dia 0, como você falou. O pessoal se hospeda aqui no Clube dos 200, porque é uma hospedagem que na sexta-feira garante um café da manhã cedinho pra gente, excelente, com produtos regionais, isso faz parte da experiência, conhecer os sabores locais. No dia 0, na véspera do início da travessia, a gente tem uma reunião no centro, no Nenzão Lanches, que é pra galera já confraternizar, tirar as últimas dúvidas. E aí todo mundo se conhece, já vai quebrando o gelo. Primeiro dia, nossa van busca no Clube dos 200, sobe a serra, vai lá para a entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina, porque a gente está aos pés da serra, né? Na entrada do parque, a gente começa a caminhar por volta de 8h30, 9 da manhã e vai chegar no primeiro abrigo no fim da sexta-feira, por volta de 3 da tarde, 3h30. Sempre lembrando que a gente faz paradas para cachoeiras, para lanche. E é importante lembrar também que tem muita nascente. Então é mais tranquilo do que o pessoal pensa. Tem várias paradas. Os nossos abrigos também são de moradores locais, então é muito mais confortável do que camping. A gente dorme em cama, já tem roupa de cama, a pessoa tem que levar roupa, toalha e escova de dente. E tem um jantar super gostoso feito pelos moradores. É uma travessia de entrada, digamos assim. Exatamente. No universo das travessias, óbvio que não é qualquer um que faz trilha que faz travessia. Mas no universo das travessias, muita gente que faz trilhas medianas faz a travessia da Trilha do Ouro, porque ela não é tão complexa quanto outras. Não tem escalaminhada, não tem precipício, fartura de água. A gente dá o suporte com as casas, todo o suporte, então a mochila não é tão pesada. Depois dos 30, todo o joelho dói, coluna dói, mas se não for nada grave, a pessoa sendo ativa, ela faz a Trilha do Ouro, tá? Primeiro dia dá cerca de 18 km, segundo cerca de 12 km, e o segundo dia é o ponto alto, porque a gente vai para a Cachoeira dos Veados, Bruno. Coisa mais linda do mundo, enorme, padrão Indiana Jones, Jumanji, Avatar. Eu vi umas fotos, mas acho que ao vivo deve ser mais bonito. É incrível, é incrível. E terceiro dia, cerca de 14 quilômetros. Novamente, a gente tem paradas 1000, tem cachoeiras, e chega num abrigo lá no sertão do Perequê, em Mambucaba, Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Lá a gente tem banho, tem almoço, para poder ter um pacotão completo, para ter o máximo de conforto possível, para no terceiro dia, no domingo, pegar a van e voltar aqui para São José do Barreiro. Então a gente sai aqui do alto da Serra da Bocaina e desce quase no litoral lá em Angra. Exatamente.
A travessia da Trilha do Ouro, ou Caminho de Mambucaba, ela te mostra todas as fitofisionomias de Mata Atlântica. Os campos de altitude, a floresta ombrófila mista, a floresta ombrófila densa. A gente vai ver diferentes perfis da floresta, fauna de diferentes perfis, justamente por causa dessa variação. A gente começa a cerca de 1.600 metros e vai terminar no nível do mar. Nosso primeiro dia de fato da expedição começou bem cedo. Às 5 da manhã o café já estava servido na hospedagem Clube dos 200 e por volta das 6h15 pegamos a van que nos levou até a entrada do Parque Nacional. Agora sim, chegamos aqui na entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina e de fato a gente vai começar a Trilha do Ouro, daí passando algumas informações sobre o dia de hoje aqui para vocês, vão ser cerca de 18 quilômetros e hoje é um dia que a gente não vai andar tanto em mata fechada. Grande parte do trajeto é numa estrada de chão, então ela é um pouquinho mais aberta e vão ter alguns aclives, alguns declives, uma parte plana principalmente aqui no começo da caminhada, depois que a gente sai da sede aqui do Parque Nacional. E hoje o dia amanheceu bem frio, tá até um pouquinho nublado aqui, mas a previsão é que ao passar das horas o tempo vá abrindo pra gente. Após mais uma breve explicação sobre o percurso, demos os primeiros passos da expedição em meio a uma densa neblina. Lucas, primeiros 2 quilômetros aqui da trilha bem tranquilos, retinha, plano. Hoje o dia tá frio, mas foi de boa. De boa, tudo tem pró e contra. Uhum. O dia tá nessa neblina, mas tá bem fresquinho, então a gente vai fazer bastante caminhada, mas vai fazer com conforto térmico, né? Esse primeiro trecho a gente tem uma breve passagem na Cachoeira Santo Isidro, porque a Trilha do Ouro é focada nas cachoeiras que as pessoas justamente não conseguem ir num passeio comum. A Santo Isidro a gente vem o tempo todo. Sim. É uma cachoeira muito bonita, cerca de 240 degraus para descer, para acessar ela e depois para voltar. Muito apelo cênico. Boa parte do pessoal vai, vocês já conheceram, então estão poupando as pernas um pouco. E esse é só o início de uma travessia de cerca de 46 quilômetros, 3 dias, que corta aí 104 mil hectares de Parque Nacional da Serra da Bocaina. Um lugar riquíssimo em variados aspectos, mas uma curiosidade, esse trecho aqui, por exemplo, tanto antes da entrada do parque quanto nesse trecho aqui, a gente está numa região que também tem uma representação histórica, para além do escoamento, que na verdade era do café, e a gente vai falar melhor sobre, mas é uma área que, por exemplo, o Conde D, que era marido, esposo, né, da Princesa Isabel, caçava muito por aqui. A Princesa Isabel, por vezes, ficava na Fazenda Pinheirinho, aqui no Alto da Serra, por vezes lá no pé da serra, muitas vezes no município de Areias, e é um lugar que tinha antigamente a questão da caça, e também muito famoso, toda a Bocaina aqui na parte alta, como com a fruticultura. Muita produção de frutas que não pegam lá onde é mais quente, no pé da serra, né? Então a gente teve aqui maçã, pera, pêssego, que até intitulam alguns bairros aqui do sertão, aqui de cima. E o título da Cachoeira Santo Isidro, né, o nome dela, vem do santo espanhol San Isidro, que é o padroeiro dos cultivadores, dos agricultores que fazem origem, inclusive, a esse passado da fruticultura na Bocaina. Então muita gente vem na Cachoeira Santo Isidro, não sabe o porquê do nome, é por causa de San Isidro, esse padroeiro do agricultor, do produtor rural, do plantio de antigamente. E só para contextualizar, 2 dias antes, enquanto gravávamos um documentário sobre São José do Barreiro, já tínhamos encarado a descida até a Cachoeira Santo Isidro. Então, naquele momento, a melhor decisão era descansar as pernas antes de partir para o próximo desafio. Por enquanto a trilha é bem tranquila, a gente marcou agora mais ou menos umas 2 horas de caminhada, né, Lucas? E essa estrada que a gente está caminhando aqui, ela existe por causa de 2 motivos, né, Lucas? O ICMBio, que é o gestor do parque, precisa ter esse acesso para manutenção de trilha, para manutenção de flora, e a gente também tem o acesso dos moradores do parque, dessa primeira parte. Então essa estrada é fundamental para o acesso deles. E ao longo do caminho, a gente vai fazendo observações sobre a vegetação, como por exemplo, as bromélias. Mata Atlântica é floresta de bromélias, é um grande marco, assim como Samambaiaçu, a Embaúba. As bromélias estão, apesar de parecerem todas iguais, a gente sempre conta que tem mais de 200 espécies, são nativas de Mata Atlântica, 70% ou mais endêmicas, e aí você nota por detalhes que não são iguais. Aquelas folhas ali, ó, serrilhadas,
Amanhã, no final do segundo dia, a gente vai começar a ver algumas meio tigradas, com listras. Então são detalhes, são nuances que vão fazendo diferença na experiência. Não, acho que isso é muito legal, né? Porque aqui a gente vai muito imerso na natureza, respirando esse ar puro. E é legal também não só observar as árvores grandes, né, imponentes, mas também esses pequenos detalhes aqui que a gente encontra. E bebendo água da fonte. E bebendo água da fonte. Sem precisar filtro, sem precisar nada. Essa aí é medicinal. Isso, é puro detox. Uma das coisas que mais gostamos de fazer durante a trilha foi prestar atenção nos pequenos detalhes da flora da Serra da Bocaina, principalmente em relação às cores. Em meio a uma paisagem dominada pelo verde, qualquer nova cor que surgisse pelo caminho acabava chamando a nossa atenção. E agora a gente chegou aqui na Cachoeira das Poças, que é uma cachoeira bem grande, também tem alguns pocinhos para entrar na água, mas como o dia tá frio, hoje é só para os corajosos e a água é bem gelada. E é aqui que a gente vai fazer nossa pausa para almoçar, para comer nosso lanchinho, para depois continuar a trilha. Galera, que lugar para fazer uma pausa, hein? Ao som da cachoeira, aproveitamos cerca de 45 minutos para comer um lanche, descansar e recuperar as energias antes de retomar a trilha. Ao longo da trilha, o Guia Lucas, que vocês provavelmente já perceberam que é uma verdadeira enciclopédia sobre a Serra da Bocaina, fazia pequenas pausas para compartilhar algumas informações e curiosidades. Nesse trecho de primeiro dia da Trilha do Ouro, a gente tem essa ampla visão para a Mata Atlântica, a gente vê boa parte do Parque Nacional, aqui sentido Bananal, daquele lado, e é interessante porque ao longo da caminhada a gente tem a possibilidade de analisar as diferentes fitofisionomias de Mata Atlântica. A Serra da Bocaina privilegia a gente dessa forma. Nas partes mais baixas, a gente tem a floresta umbrófila densa, úmida e bem cheia. Conforme vai subindo, como naquele trecho ali, ó, ao fundo a gente tem a floresta umbrófila mista, com as araucárias, que gostam de uma altitude maior. É um trecho bem bonito que a gente para contemplação, até porque é sobre exercício, é sobre foto, mas é também sobre acalmar, sobre respirar. E em alguns trechos a gente tem a possibilidade de ver os campos de altitude tão importantes para a polinização de todo esse bioma. Logo depois desse mirante começava a parte mais cansativa do dia. Agora chegou a hora mais difícil do dia, em torno de 1 hora e subida constante. E durante a subida, a paisagem continuava revelando diferentes cores em meio à imensidão verde da mata. Aí, gente, demais. Aí. Parabéns pela chegada, viu? Obrigado. Bom demais. Valeu. Bom, parabéns. Obrigado. "18 quilômetros depois, enfim, chegamos aqui à nossa base do nosso primeiro dia de travessia, que é a Pousada Barreirinha, muito mais conhecida como a Casa do Seu Tião. E sobre essa última parte da trilha, ela tem uma subida assim que não é tão íngreme, mas ela parece infinita, então a gente sobe, 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 e daí depois tem uma descida que é um pouquinho mais curta, mas não é tão curta. Não é uma trilha técnica, hoje o primeiro dia não foi um dia assim que teve que usar a mão, qualquer coisa nesse sentido, mas foi um dia bem cansativo. A gente chegou aqui mais ou menos umas 4 da tarde, e daí agora tomar um cafezinho aqui que seu Tião fez pra gente, e depois descansar um pouco, tomar um banho, comer e prosear, né? Que eu acho que a grande graça de travessias como essa, principalmente que a gente não tem Wi-Fi aqui, é conversar, é trocar histórias com o pessoal do grupo. Eu acho que isso que é a grande magia de experiências como essa que a gente está fazendo aqui na Trilha do Ouro. Agora sim, estamos aqui de banho tomado e, Lucas, queria que tu contasse aqui um pouquinho da estrutura da Pousada Barreirinha, né? Na verdade, casa do seu Tião, é isso? Isso, é casa do seu Tião, a gente fala como abrigo do seu Tião também. É um lugar bem simples, mas para quem caminhou cerca de 18 km,
vira luxo. Quando a gente seleciona bem os participantes, vira luxo. E para um grupo pequeno, de fato é luxo. Até porque a água foi quente, né? Esquentada pela serpentina do fogão a lenha. A luz a gente tem em cômodos comuns, como copa, cozinha, banheiro, sala de estar. Mas nos quartos não tem, por isso é tão importante a lanterna de cabeça. Importante também que as pessoas tragam power bank para dar uma carguinha no celular. Lembrando que a gente recomenda o modo avião, 3 dias sem celular. A gente até tem uma internet para emergências aqui, mas é fundamental ficar desconectado porque faz parte dessa experiência. Eu sempre recomendo, se quem for fazer uma travessia assim, deixa o celular no modo avião. Se tiver internet, nem entra. E aproveita para contar história, ficar proseando aqui quando chega nos abrigos. Exatamente, e estar nos abrigos com os anfitriões agrega muito valor. Por isso que eu acho tão importante estar aqui no abrigo, não demanda acampar, a gente fica no abrigo, dorme em cama com colchão, roupa de cama, e essa troca com o seu tchão, por exemplo, agrega demais na experiência. Aí agora vamos para baixo ali da lareira, né, porque tá frio, né? Vamos lá que já vai ser um jantarzinho no fogão a lenha. O seu Tião preparou um verdadeiro banquete pra gente com aquela comidinha caseira feita no fogão a lenha que a gente ama. Já de barriga cheia, aproveitamos para bater uma boa prosa com o nosso anfitrião. Galera, queria apresentar para vocês aqui o seu Tião, nosso anfitrião. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Primeiro, obrigado pela comida, viu? Ok, obrigado também. Eu acho que todo mundo aprovou aqui. Ah, foi bom, né? Tá bom. Isso é bom. Tava uma beleza, tava uma beleza. É mesmo? Tu aprendeu a cozinhar como? Ah, rapaz, e foi a força da necessidade, viu? Porque a gente aqui, a minha família ficou meio doente, então a gente teve que avançar no fogão. Teve que fazer comida aí pro pessoal. Aí é fácil. Esse trem não é muito difícil, não. Não. Tem uma professora que a gente tem que falar o nome para não dar ciúme. É verdade. Dona Wanda, né? Dona Wanda, a esposa do seu Tião, ela sempre fala, eu que ensinei. Só que aí quando a gente elogia muito a comida do seu Tião, ela fica meio enferrada. A Dona Wanda cozinha bem também. Cozinha muito bem, nossa Deus. Então a gente aqui teve que se virar, modo de dizer, né? Fazer comida aí pro pessoal, porque aqui passa muita gente, sabe? Sim. Entendeu? Aqui passa umas 1000 pessoas por ano, né, Lucas? Passa, muito. E quanto tempo o senhor trabalha com turismo aqui? Já faz uns 25 anos, mais ou menos, né? Já. Mas vem avançando. Sim, agora tá melhorando mais, e tá melhorando muito mais, porque agora cada vez mais o pessoal vai divulgando, né? E vão passando bastante gente aí, o pessoal vai conhecendo bem. O Lucas já trouxe um senhor lá dos Estados Unidos aqui, uai. Tá chique, hein? Tá chique. Ele, né, Lucas? Aquele senhorzinho, né? De tudo quanto é lugar, já veio aqui. Já veio. Agora, seu Tião, lugar de turismo bombando, tem um monte de lugar. Eu ia comentar com o senhor. Seu Tião, eu, Lucas, tô com 37 anos, sempre converso com o senhor. Enrolo pra ter filho. Enrolo. Que medo de fazer um bacuri, seu Tião. Não tenha medo, senhor. Como é que foi pro senhor? Porque a gente tá, pessoal, a 18 km da entrada do parque, e essa entrada a gente acessou com 1h10 de van subindo a serra, numa cidade que é relativamente isolada. Então vai vendo tanto que tá longe. Seu 45 quilômetros de lá. E o senhor fez 8 bacuri, criou 8 bacuri, 8 filhos aqui. O senhor tem 8 filhos, senhor? Sou pai de 8. Criei 8 filhos. Como hoje é que foi isso aqui, seu Tião? Mas naquele tempo não tinha luz, não tinha televisão. Pra fazer eu sei, mas pra criar... Rapaz, o medo é de criar, não é de fazer. Não, mas para criar é muito fácil. A terra aqui é muito fértil e nós plantamos muito, nós tinha muita lavoura. E aí a gente, né, nosso Deus, aqui foi uma benção. O que você produzia aqui? Nós produzia aqui o milho, feijão, mandioca, abóbora, galinha, porco. Tudo que dava. Senhor, tudo que dá aqui na terra, aqui nós plantávamos. E você já morava aqui há quanto tempo, mais ou menos? Rapaz, e eu vim para cá, na verdade, com 20 anos de idade. 20 anos. Eu estudei um caso lá na cidade, né? Porque meu avô levou para lá. E hoje aí eu vim para cá com a Wanda. Eu conheci ela e já veio o primeiro filho. Aí já foi vindo um atrás do outro. Só. E aí nós ficamos aqui. E aí fomos na lida. E assim foi indo? Foi. E aqui o turismo aqui era meio fraco. Não era assim movimentado não, né? Aí começou a vir um mochileiro. Vinha acampar, pedia uma comida, pedia um café. A gente... dava, não tinha problema nenhum, né? Eles davam uma gorjeta pra gente, coisa e tal. Aí a gente foi entrando na cabeça da gente, falou, opa, esse caminho dos bons, vamos por aqui, só. Aí já começamos a ajeitar, já larguei do campo, né? Já tinha água quente, né? Já tinha água quente, serpentina, bastante comida, fartura. Aí a gente foi já entrando pro turismo, né? Só criando
bicho à beça, criança à beça aqui. O que o senhor já viu de mais interessante de fauna, de bicho da Bocaina? Nem esses bichos não ficam de olho nas suas galinhas, nos seus porcos. Como é que foi isso? Uma sussuarana. Já viu? Opa! A sussuarana, aquela parda. Ela anda isso. Mas o senhor já viu assim? Já temos que cara um com o outro aí na estrada. Meus filhos já viu também. Não ficou com medo, não. Você não pode ficar com medo, você tem que fazer de tudo para ela poder ir embora. Você tem que dar os braços para cima, correr em cima. O trem arrepia, vai, que vira. Finge que é o animal mais brabo ainda, né? A gente tem que fazer, que é mais valente do que ela, né? Se você der as costas, ela te come. Ô, seu Tião, aqui, ó, só pra finalizar, eu sei que o senhor tem muito caos, né, pra contar, né? Mas eu vou deixar pras pessoas, quando vierem pra cá, perguntar pro senhor das histórias. Tá certo, senhor, tá certo, vai. E obrigado, viu? Obrigado você também, obrigado aí você. Agora é hora de descanso, né? Obrigado, Lucas, aí. Agora nós vamos mexer com as vasilhas, reguardar de novo, amanhã, 5 horas, dar o café pro Lucas aí, ó. 5 horas da manhã tem 5 café horas da e manhã pernada aí. depois. Tá bom, gente, ó, muito obrigado. Claro que isso é apenas uma pequena parte de tudo que conversamos com seu Tião naquele dia. E se um dia você for pra lá, fica a sugestão de perguntar sobre como ele conheceu a esposa dele. Nosso segundo dia também começou por volta das 5 da manhã, com um cafezão da manhã preparado pelo seu Tião. Depois nos despedimos e partimos para mais um dia de atividade. Agora sim, oficialmente, bom dia, começando a nossa segunda etapa aqui da travessia. E tá um frio, né? Pra galera do sul tá achando isso, pensem, tá frio mesmo. Tá muito frio, a gente tava até com geado hoje de manhã, né? Exato, e a gente tá com altitude elevada, então apesar de estar no eixo Rio-São Paulo, a altitude elevada deixa o frio bem baixinho. Aqui tá mais ou menos quanto de altitude? A gente começou a 1.600, estamos a cerca de 1.300, 1.400 agora. E o panorama do dia de hoje, Lucas? Hoje a gente tem 12 km de alternância de mata fechada, mais aberto, subida, descida, bem dinâmico, como é a Trilha do Ouro. E hoje é o grande dia que a gente vai ver a Cachoeira dos Veados. Então a gente chega no abrigo, tem o privilégio de já ter um almoço na chegada, que é um diferencial, e depois já passar a tarde, quanto tempo quiser lá na Cachoeira dos Veados, que é incrível, é coisa de filme. É o ponto alto Ponto alto da travessia, seguramente. Logo no início da trilha paramos em uma pequena capela, onde o Lucas contou algumas curiosidades sobre o chamado Sertão da Bocaina. Eu sei que vocês estavam aquecendo ainda, mas é super válido essa parada para explicar o contexto. Para alguns é óbvio, para outros não. Chama Pousada da Barreirinha, e é claro, tá muito mais para um abrigo, né? Mas Barreirinha porque, como alguns notaram, o seu Tião ontem mencionou que aqui tinha uma barreira dito, entre aspas, fiscal. Seja a nível de ouro, café, qualquer tipo de produto, onde havia o controle, né? A passagem para entender o que se passava. Mesma coisa no outro sertão ali, registro. Os bairros de sertão, eles têm diferentes nomes em função de apelos de outrora. O que é sertão aqui pra gente? No eixo Rio-São Paulo-Minas, interior, não sei se São Bento também é assim, tá? Mas a galera do eixo Rio-São Paulo acha que sertão é um termo só do Nordeste e aprendeu através de novela e filme. Mas no Sudeste, para quem mora na zona rural, a gente tem a seguinte divisão a grosso modo. Lá em Barreiro, quando mora no centro, ali é a área urbana. E é muito comum que a galera da capital chame ali de roça, toda uma cidade de roça. Mas a galera do centro até acha estranho. Aqui não é roça, é área urbana. Se você sair das imediações ali da área de casas da cidade, já é roça. Você pode ter um terreno de 200 metros, já não é asfaltado, já tem um morrinho atrás, você tem uma roça. Tem a serra, quando sobe a serra propriamente dita, e sertão, galera, é quando é muito isolado. É no sentido de, depois do vilarejo da roça, depois do bairrinho da roça, quando demanda muito 4x4, quando demanda muito trekking, beleza? E aqui era o sertão da Barreirinha. O seu Tião tem parentes antigos que vieram para cá, o povo sempre alternou entre estar aqui e ir para a cidade fazer algo. O seu Tião, por exemplo, foi novinho estudar na cidade, parou de estudar, voltou para cá. Então é muito interessante a amplitude de Brasil que a gente tem aqui e o Brasil secreto, porque a gente sabe a realidade do casarão, sabe a realidade da cidade, e isso aqui há muitos Brasis, esse termo não é meu, né? Essa capelinha mostra o que é o Brasil rural, porque a partir da nossa colonização portuguesa / católica, a gente tem as capelinhas como centro de comunidades. Aqui vocês não estão vendo um vizinho, mas daqui 40 minutos andando tem um vizinho. Era espaçado, porque é de um tempo
que as pessoas tinham acesso à terra e produziam a sua terra, logo os quintais eram maiores, né? O seu tio fala que criou 8 filhos aqui na base da subsistência, produzia de tudo, plantava de tudo. E a molecada tá aí, forte, firme, saudável, mora no Barreiro hoje. O caminho do segundo dia seguia mais uma vez em meio a muito verde. Em certo momento, combinamos de todos ficarem em silêncio, e foi aí que pudemos perceber ainda mais a paz daquele lugar. O silêncio era apenas quebrado pelo som dos nossos passos, da nossa respiração e também pelo canto das aves. Lucas, agora a gente está passando num trecho bem marcante aqui na trilha, né? Muito marcante, primeiro que a gente tem, novamente, conforme a gente vai descendo a serra, a floresta bem densa, cenários lindos. Dá para escutar mais passarinho. A galera que gosta de observação de pássaros se faz aqui, é maravilhoso. A gente também tem esse marco da travessia, que é a pavimentação feita em pedras, que eu brinco que foi a primeira parceria público-privada aqui da região, porque os barões do café, juntamente com o Império, fazendo uso da mão de obra do escravizado e da mula, né, 2 seres que moveram todas as economias do Brasil, eles fizeram essa pavimentação para facilitar o escoamento do café. Até por isso, a gente fala que o nome mais justo desse espaço era Trilha do Café, além de Caminho de Mambucaba, que eu acho que é o nome ideal, que faz referência ao rio, né, que desde os povos nativos, os poris, é que dá referência para chegar do lado de lá da serra, no litoral. Mas passou ouro por aqui? Passou ouro por aqui, passou ouro por toda a região. O ouro tem muitos desses caminhos, é algo muito valioso, mas o que mais passou, o que marca esse trecho especificamente, foi o café. No percurso tivemos que abrir e fechar algumas porteiras e também passamos pelas famosas pontes do rio que cai. Já estamos nos últimos quilômetros do segundo dia. A trilha ela é de nível fácil para moderado, tem alguns locais que precisam mais atenção porque está escorregadio e por enquanto excelente, muita floresta, muito contato com a natureza. Galera, mais 12 quilômetros aí para conta e enfim chegamos aqui na nossa segunda base dessa expedição. Estamos aqui no abrigo do Zé do Zico, um local muito especial porque ele fica bem na beira do rio Mambucaba, então a gente pode depois mais tarde dormir com esse barulhinho da água passando. Eu particularmente adoro isso e o almoço já está pronto, então primeiro a gente vai matar o que está nos matando ali porque a gente já está com bastante fome. E daí depois de tarde a gente vai fazer mais uma pequena trilha, que vão ser uns 500 metros mais ou menos, para conhecer a Cachoeira dos Veados. Apresentando para vocês aqui o famoso rio Mambucaba. A água até é bem cristalina aqui perto de onde a gente está. E o abrigo é bem aqui do ladinho, ó. Então tem esse gramadão aqui. E o rio dá volta aqui no terreno. A estrutura do Zé do Zico era semelhante ao abrigo do seu Tião, e depois de mais um ótimo almoço, partimos para o local mais esperado de toda a expedição. Ei, pai, mais uma, hein? Mais uma de novo, hein? Nossa, chegamos aqui na Cachoeira dos Veados, né? O principal atrativo
da Trilha do Ouro e não por acaso, porque isso aqui Parece que tu tá num filme, né? é sensacional. Tu vai entrando numa mata assim, muito verde, muito viva, e daí do nada tu dobra uma esquininha e dá de cara com essas duas quedas maravilhosas. E também tem um spray d'água ali se formando, deve até estar molhando aqui um pouquinho da câmera, mas o lugar assim, valeu a caminhada demais, né? Valeu e muito. Valeu e muito. Dá pra tomar um banho, tem um pequeno poço ali. A água deve estar congelante, mas acho que eu vou encarar, tá? Não consigo chegar aqui e não querer sentir um pouquinho mais aqui a energia dessa queda maravilhosa aqui do nosso Brasil. Até mesmo pra gente que já teve a oportunidade de conhecer muitas cachoeiras pelo Brasil, foi impossível não se impressionar com a Cachoeira dos Veados. Depois de 2 dias caminhando pelo coração da Serra da Bocaina, atravessando matas, rios e caminhos históricos, chegar ali teve um significado ainda mais especial. A água despencando em meio à imensidão verde da Mata Atlântica criava uma paisagem que foi a recompensa perfeita para toda a caminhada. E pra quem acompanha o canal há mais tempo, já sabe que é claro que a gente encarou a água gelada dali. Lucas, 2 perguntas. Primeiro, por que o nome é Cachoeira dos Veados e também qual que é a altura dessa cachoeira, porque ela é bem imponente. Bem imponente. Cachoeira dos Veados, porque no passado a gente tinha a presença de muitos veados por aqui e essa altura, Paula, a gente só pode estimar. Muito difícil você precisar essa altura, estamos falando aí de aproximadamente 150 metros, quem sabe mais. E são 2 quedas, né? 2 quedas, fora as quedas menores prévias que formam a cachoeira. Lembrando que aqui é uma cachoeira que a gente consegue acessar fazendo o formato clássico da travessia, 3 dias e 2 noites. Por quê? Hoje a gente caminhou só o período da manhã, chegou e foi direto almoçar, com uma certa estratégia, para já de barriga forrada, poder vir para cá e passar a tarde o tempo que quiser, ficar à vontade. E à vontade, inclusive, para nadar. Você entrou na água bem geladinha, né? Bem gelada. A gente aproveitou até para curar as dores da trilha, tudo nessa água gelada. Cura tudo. Na volta para o abrigo tivemos mais uma refeição caprichada para repor as energias e ainda tivemos tempo para uma boa roda de conversa ao redor da fogueira. Bom dia, galera, começando nosso 3º e último dia de expedição. Vou apresentar para vocês aqui o nosso outro guia da expedição, Lequinho. Bom dia. Beleza, pura, Brunão. As expedições aqui da Bocaina Experience sempre vão 2 guias, tá? E hoje a gente tá aqui com o Lucas e também com o Alex, mais conhecido como Lequinho. E como que vai ser a trilha hoje? Conta pra gente. Então, Bruno, pessoal, hoje aproximadamente 14 quilômetros, né? É o trecho mais difícil, que pra gente, né, que está trabalhando hoje, pros guias, atenção redobrada, né? Hoje praticamente rola um esqui bunda, né? Infelizmente o clima não ajudou, frio terrível, chão úmido, provavelmente uns tombinhos aí para deixar a trilha mais animada, né? Hoje é mais descida então. Aí hoje bastante, praticamente dos 14 quilômetros, 7, cara, descida, e vocês vão ver que é atenção redobrada hoje. Já que falamos sobre o tempo, vale fazer uma observação importante. O melhor período para realizar a travessia costuma ser entre maio e setembro, durante a época mais seca da região. Nos outros meses, especialmente durante o verão no sudeste, as chuvas se tornam mais frequentes e também aumenta o risco de fortes tempestades.
Já no começo aqui da trilha de hoje já dá para perceber que ela é bem diferente dos últimos dias, tá com muita lama, então a gente tem que andar com bastante calma, olhando onde a gente vai pisar para não escorregar. E ao longo aqui do caminho eu vim refletindo que quem olhar esse vídeo, acho que vai ter dois perfis bem diferentes, assim. Vai ter gente que vai olhar o vídeo e vai falar, nossa, só tem mato, só tem verde, jamais faria isso. E daí vai ter outra pessoa que vai olhar e vai falar, nossa, que legal, só tem mato, só tem verde. Então, acho que assim, é uma trilha que não é para todo mundo. A pessoa que vier fazer aqui a trilha do Ouro tem que estar ciente que talvez não vá ter aquela paisagem panorâmica com uma montanha gigantesca no fundo, né, aquela coisa super fotogênica, mas vai ser um local para se reconectar, para respirar um ar puro e gostoso, né, para refletir, para trocar ideia, né, trocar experiência com outras pessoas. E eu tava até pensando nisso também porque, pô, a gente tá vindo numa sequência de trabalho assim insana, nos últimos 2 meses principalmente, e tá sendo muito bom esses últimos 3 dias aqui, porque tá sendo um tempo pra cabeça respirar, né, pra dar uma relaxada, não mexer no celular, ter algumas ideias, pensar em alguns projetos que estão para vir aqui pro canal. Então acho que a trilha também é sobre isso, né, para tu ter um momento assim de conexão não só com o externo aqui, mas também uma conexão interna. Apesar da dificuldade, ouso dizer que o caminho do dia 13 é o mais belo de todos. Queria aproveitar também para agradecer a Kolda, que foi a marca parceira na realização dessa produção. Além das mochilas estanques que apareceram bastante aqui no vídeo, eles também têm garrafinhas térmicas, cadeira e mesa de camping e vários outros produtos para quem curte essa vida ao ar livre igual a gente. Para quem tiver interesse, a gente tem cupom de desconto aqui do canal. É só acessar o site deles que vamos deixar aqui no QR Code e na hora da compra aplicar o cupom Rolê Família. A trilha do dia de hoje ela é bem mais fechada e úmida, e fora a vegetação que é muito bonita, a gente vai realmente imerso aqui na natureza, a gente também consegue ver uma cachoeira, a gente conseguiu ver um grupo de macacos, e agora a gente está aqui numa figueira que ela é centenária. A última parada da trilha é nos pocinhos com água transparente que o pessoal resolveu parar e se refrescar. Galera, e depois de mais de 44 quilômetros, chegamos aqui no ponto final da Trilha do Ouro. E só queria abrindo assim um pouquinho o coração com vocês, que eu acho que eu tava precisando de um rolê como esse, assim. E a Trilha do Ouro, essa travessia que a gente fez aqui, imersos na Mata Atlântica, eu acho que ela não é sobre tu ir num mirante espetacular, de tu bater uma foto ali que vai bombar no Instagram. Apesar de ter locais muito bonitos e muito fotogênicos, como a Cachoeira dos Veados, que foi uma das cachoeiras mais belas que a gente já viu aqui no Brasil, mas eu acho que ela é sobre tu se conectar com tudo que está ao teu redor ali. Então tu se conectar com o seu grupo, né, tu fazer amizades verdadeiras, tu ter troca de experiências, né, cada um ouvindo um pouquinho da realidade do outro. Também é sobre tu entender a simplicidade de quem mora isolado aqui no interior de São Paulo, como o seu Tião. E é sobre tu ver pequenas coisas. Então tu caminhar ali, imerso na mata, e tu sentir aquele ar puro, de tu respirar com calma, de tu observar o detalhe das plantas, o som das aves, né? Então eu acho que a Trilha do Ouro é muito sobre isso, né? De tu apreciar as pequenas coisas da vida. E queria aproveitar também para agradecer muito o pessoal da Bocana Experience. O guia Lequinho e o guia Lucas foram sensacionais nesses últimos dias, assim, em todos os aspectos possíveis, desde conseguir reunir bastante grupo, né, fazer o grupo ter sinergia, até passar informações sobre os atrativos, sobre a história, sobre segurança, que eu acho que é uma coisa muito importante. Também queria agradecer o pessoal do grupo, a gente teve muita sorte porque
todo mundo aqui do nosso grupo, pessoal, muito gente boa mesmo. Então posso falar que a gente entrou aqui como desconhecidos e saímos como amigos. Então, sério, foi assim, foi sensacional, sério. Estou muito feliz de poder chegar aqui e tá finalizando mais um vídeo. Tá quase finalizando, tá? Ainda vai ter mais coisinhas aqui para mostrar para vocês, mas de tá finalizando esse rolê aqui da trilha muito bem. E agora a gente vai ter um almoço aqui na base que a gente parou. Depois a gente toma um banho e daí pega a van e volta lá para São José do Barreiro, que é da onde a gente saiu no primeiro dia de expedição. Se fosse para resumir esses dias em uma única palavra, seria epifania. Epifania é uma palavra que representa aquele momento de percepção profunda quando algo simples passa a ser enxergado de uma maneira completamente diferente. E a travessia foi isso. Ela foi muito mais do que um desafio físico com belas paisagens. Foi uma oportunidade de perceber de uma maneira diferente o valor de coisas simples. O frescor de uma água gelada depois de horas caminhando, o prazer de uma boa conversa, o cheiro da comida sendo preparada e tudo mais aquilo que falei antes. E dando sequência aqui, antes de pegarmos a van para voltar para São José do Barreiro, almoçamos e tivemos um último momento de confraternização com todo o grupo. Galera, só antes de finalizar, queria apresentar aqui nosso grupão. Essa galera que fez essa trilha ser incrível. Galera aqui de vários cantos do nosso país, tem gente do Rio, de São Paulo, de São Bento do Sapucaí, Taubaté. E só agradecer aí todo mundo, tá? Porque acho que não teria sido tão bom se não fosse por vocês. Então, obrigado aí de coração e espero que a gente se veja aí, sei lá, em outro rolê. Tamo junto. Pessoal, ó, último momento que eu fico alugando vocês com essas prosas, com essa palestrinha, mas a gente tem uma lembrança humilde para cada um, uma lembrança simbólica, tal qual a gente faz na roça. Os presentes são pelo gesto, né? Não é pelo valor dele em si, mas para que vocês carreguem para sempre essa lembrança. Antes de falar do presente, a gente fala em nome do Lequinho com toda tranquilidade. O grupo que tornou extremamente fácil a travessia para a gente, é um grupo que é um exemplo do porquê a gente ama nosso trabalho. Eu reitero o que eu falei previamente na reunião, no início da trilha. A gente agradece muito, não só a força no nosso trabalho, na nossa renda, mas vocês são co-patrocinadores de projetos que a gente procura fomentar, desde o Conexão Barreiro, que é o coletivo feminino de produtoras regionais, a Aviba, Associação de Violeiros de São José do Barreiro, que é uma molecadinha que está aprendendo viola, os programas que a gente tem junto à escola, de tentar mostrar para essa molecada que estudo tem valor, que não é porque mora na roça, mora no mato, que a gente tem que ter esse viralatismo. Pelo contrário, o pessoal da capital tá vendo como é importante isso aqui tudo. Espero que vocês tenham notado tanto que a gente ama a nossa terra, tanto que a gente ama o nosso trabalho. As trilhas foram um remédio para minha cabeça no passado, e quando eu vi que através do ecoturismo, do turismo em áreas rurais, eu consegui desacelerar o pensamento e achar uma calma, uma calmaria que eu precisava, eu entendi que eu podia beneficiar os outros dessa forma um pouco. A gente não sabe pelo que o outro tem passado no dia a dia, pelo que o outro já passou, e aí 3 dias agradáveis assim mostram que ainda existe companheirismo, ainda existe amor, ainda existe parceria. Eu torço para que vocês levem com carinho essa travessia, essas amizades aqui feitas. Torço para que vocês venham a São José do Barreiro para fazer os roteiros lights também, com a família, os companheiros, companheiras, filhos, enteados. A gente tem a alegria de receber vocês numas próximas. E aí é o seguinte... Aqui a gente teve que dar uma pausa na fala do Lucas para não estragar a surpresa para quem fizer a travessia algum dia. E eu queria relembrar que para quem ficou com interesse de realizar a Trilha do Ouro, a gente vai deixar o contato da Bocana Experience aqui na descrição do vídeo. E no mais era isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais uma experiência que a gente trouxe pra vocês aqui no canal. A gente também tem vídeo de outras travessias, como a travessia da Fumaça por Baixo, travessia dos Lençóis Maranhenses. Também temos a trilha do Vale do Pati, na Chapada Diamantina. E pra quem curtiu o vídeo e curtiu todas as dicas e histórias que a gente contou aqui, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!